E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E o tema dessa videoaula é o impulso e a quantidade de movimento. Bom, então vamos ver aí o impulso de uma força constante. Os impulsos mecânicos estão presentes em uma série de fenômenos do nosso dia a dia, principalmente nas situações em que há empurrões, puxões, impactos e explosões. Como, por exemplo, um jogador de futebol impulsiona a bola no ato de um chute, porque o seu pé aplica na bola uma força, e essa força age durante o intervalo de tempo, o que determina o impulso. Um outro exemplo é quando se dá um tiro com uma arma de fogo qualquer, porque o projétil é impulsionado pelos gases provenientes da detonação do explosivo. E esses gases vão agir muito rapidamente sobre o projétil, porém de uma forma muito intensa, o que dá um impulso bem considerável. Então, olha aí. Considere o esquema a seguir em que uma força F constante age sobre uma partícula no instante de tempo t1 ao instante de tempo t2. Então, nós temos aí o mesmo corpo em dois instantes de tempo diferentes. No instante t1, ele sofre a ação de uma força F horizontal para a direita. E essa força vai atuar até um instante de tempo t2. Então, por definição, o impulso de uma força F no intervalo de tempo ΔT, que é o T2 menos T1, é a grandeza vetorial I definida por. Então, o impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Então, sendo ΔT um escalar positivo, o impulso I tem sempre a mesma orientação da força F, como representado na figura a seguir. Nessa primeira figurinha aqui que nós temos a força peso agindo num corpo durante o intervalo de tempo T1 até o instante de tempo T2. Então, como a força peso é uma força vertical orientada para baixo, o impulso também vai ser vertical e orientado para baixo. Já nessa outra figurinha aí, nós temos uma força horizontal para a direita F, agindo na partícula aí entre os instantes de tempo T1 e T2. Como a força é horizontal para a direita, o impulso também vai ser horizontal e para a direita. Então, qual que é a unidade de medida do impulso? Então, a gente sabe, aí, a gente já viu pela definição de impulso, que impulso é força vezes intervalo de tempo. Então, a unidade de impulso vai ser a unidade de força vezes unidade de intervalo de tempo no caso. E no Sistema Internacional de Unidades SI, nós sabemos que a unidade de força é o Newton, unidade de tempo, segundo. Então, a unidade de impulso vai ser o Newton vezes segundo, certo? Não Newton por segundo, porque não é uma divisão, é uma multiplicação. Então, a unidade de impulso vai ser Newton vezes segundo. Agora nós vamos ver uma outra grandeza física muito importante na física, né, que é a quantidade de movimento. Então, olha aí, em diversos fenômenos físicos é necessário agrupar os conceitos de massa e de velocidade vetorial. Isso ocorre, por exemplo, nas colisões mecânicas e nas explosões. Nesses casos, torna-se conveniente a definição de quantidade de movimento, que também é conhecido como momento linear, que é uma das grandezas fundamentais da física. Então, uma das grandezas fundamentais é a quantidade de movimento, ou também vocês podem ouvir falar momento linear. Então, quando falar momento ou quantidade de movimento, é a mesma coisa. Então, vamos considerar uma partícula de massa m, que em certo instante tem uma velocidade vetorial igual a v. Por definição, a quantidade de movimento da partícula nesse instante é a grandeza vetorial Q expressa por. Então, Q é m vezes v. A quantidade de movimento Q ela é igual a massa vezes a velocidade da partícula naquele instante de tempo. Certo? Então, guarda aí. Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Então, nessa figura aí, vamos admitir que o carro e a moto estejam se movimentando lado a lado com velocidades iguais. Agora, se a gente supor que a massa do carro seja 3 vezes a massa da moto, a gente vai ter para o carro uma quantidade de movimento de intensidade igual ao triplo da definida para a moto. As velocidades são iguais, mas como a massa do carro é 3 vezes maior que a da moto, a quantidade de movimento do carro vai ser o triplo da quantidade de movimento da moto. Então é interessante ressaltar que quanto maior for a intensidade da quantidade de movimento de um corpo, maior vai ser o seu
poder de impacto. Agora, qual que é a unidade de quantidade de movimento? Então, da definição de quantidade de movimento Q, o que que nós temos? Q é igual a m vezes v. Então, a unidade de quantidade de movimento vai ser a unidade de massa vezes a unidade de velocidade. A gente já sabe que no Sistema Internacional de Unidades, a massa a gente mede em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Então, assim, qual que vai ser a unidade de quantidade de movimento? Vai ser o quilograma vezes o metro por segundo. Então, unidade de quantidade de movimento, quilograma vezes metro por segundo. Agora nós vamos ver um teorema muito importante que associa o impulso com a quantidade de movimento, que é o teorema do impulso. Então a gente vai partir da definição de impulso. A gente sabe impulso F vezes ΔT. Vamos partir dela. Como a gente aprendeu pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Então eu vou trocar o F por massa vezes aceleração. O que eu vou ter? Que o meu impulso é massa vezes a aceleração vezes ΔT. Certo? Mas a gente também já viu lá atrás que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, como é que fica substituindo? I é igual a m vezes ΔV sobre ΔT vezes ΔT. ΔT em cima e ΔT embaixo, eu corto. Então, o que eu vou ficar? Impulso é igual a massa vezes variação da velocidade. O ΔV, quem que vai ser? V2 menos V1. Então, impulso é igual a m que multiplica V2 menos V1. Certo? Mas a gente sabe que mv2 pode ser uma quantidade de movimento 2. E m vezes v1 pode ser uma quantidade de movimento q1. Aí então, I vai ser quem? mv2 é q2 e mv1 q1. Então, I vai ser q2 menos q1, que é igual a ΔQ. Então, finalmente concluímos que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, guarda aí, impulso é igual a variação da quantidade de movimento, ou variação do momento linear da partícula. Então, olha aí, o impulso da resultante, o impulso total das forças sobre uma partícula, é igual à variação de sua quantidade de movimento. Então, o impulso total é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso total é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou seja, sempre que aplicamos o impulso a um corpo, ele vai sofrer uma variação na sua velocidade. Certo? Então vamos aí para os exemplos para vocês copiarem no caderno. Exemplo 1. Uma partícula de massa 8 kg desloca-se em trajetória retilínea quando lhe é aplicada, no sentido do movimento, uma força resultante de intensidade de 20 N. Sabendo que no instante de aplicação da força, a velocidade da partícula valia 5 metros por segundo, determine, na letra A, o módulo do impulso comunicado à partícula durante 10 segundos de aplicação da força. Então vamos lá. Ele está pedindo para calcular o módulo do impulso. Ele me deu que a força vale 20 newtons e que o intervalo de tempo é de 10 segundos. Então, se a gente substituir, impulso é igual a força vezes intervalo de tempo, força 20 newtons, intervalo de tempo 10 segundos. 20 vezes 10, 200 newton vezes segundos. Então, esse é o valor do impulso. 200 newtons vezes segundo. Na letra B, está pedindo o módulo da velocidade da partícula ao fim do intervalo de tempo referido no item anterior. Então, qual vai ser a velocidade final da partícula? Então, olha aí, a força aplicada na partícula é a força resultante. Então, por isso, o impulso exercido por ela deve ser igual à variação da quantidade de movimento da partícula, que é o teorema do impulso. Então, o que nós vamos ter? Impulso é a variação do momento, Q2 menos Q1, ou seja, m V2 menos V1. Então, a gente já sabe que o nosso impulso vale 200 newtons vezes segundo, massa 8 kg e a velocidade 5 metros por segundo. Então, vamos substituir.
No lugar do impulso, 200 newtons vezes segundos, que é igual a massa, 8 kg, o V2, que eu não sei, menos o V1, que vale 8 metros por segundo. Então, V2 menos 8 metros por segundo vai ser 200 dividido por 8. 200 dividido por 8, 25. Então, o 5 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, 25 com mais 5, 30 metros por segundo. Então, a minha velocidade final vai ser de 30 metros por segundo. Beleza? Exemplo número 2. Um corpo de massa 38 kg percorre um eixo orientado com velocidade escalar igual a 15 metros por segundo. No instante t0 igual a 0, aplica-se sobre ele uma força resultante cujo valor algébrico varia em função do tempo, conforme o gráfico aí. Então, nós temos de 0 a 8 segundos a força é constante, vale 20 newtons. E de 8 a 14 segundos a força decresce, cai de 20 newtons para menos 10 newtons. Admitindo que a força seja paralela ao eixo, calcula a velocidade escalar do corpo no instante t igual a 14 segundos. Então, a gente sabe que a velocidade inicial dele é de 15 metros por segundo, então depois de 14 segundos, qual que vai ser a velocidade final do corpo? Então, olha aí, determinemos inicialmente o valor algébrico do impulso que a força resultante comunica ao corpo durante o instante de tempo t0 igual a 0 até o instante de tempo 14 segundos. Isso pode ser feito calculando-se a área destacada no gráfico, porque como a força não é constante, então a gente vai calcular usando a área do gráfico. Então, nós temos a área 1, tá? Que vai de 0 a 12 segundos e depois de 12 a 14 segundos. Muito bem. Então, meu impulso vai ser a área 1 mais a área 2. A área 1 é um trapézio. Quanto que vale a base maior dele? A base maior vale 12, a base menor vale 8, a altura dele vale 20. Então, vai ser 12 mais 8 vezes 20 dividido por 2. Já o nosso triangulinho menor, base vezes altura dividido por 2. A base dele vale quanto? Menos 10. Altura 2, que é de 12 até 14. Isso tudo dividido por 2. Voltando aí, 12 mais 8, 20. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 20, 200. No outro, 2 em cima, 2 embaixo, corta, sobrou menos 10. Então, o impulso vai ser 200 menos 10. 200 menos 10, 190 newtons vezes segundo. Então, a gente vai aplicar aí ao corpo o teorema do impulso. O que nós vamos ter? I é igual ao momento final, 14, menos o momento inicial, que é 0. Então, vai ser m vezes a velocidade no instante 14 segundos, menos m vezes a velocidade inicial. Então, a gente já sabe que o impulso é 190 newtons vezes segundo, a massa 38 kg e a velocidade inicial 15 metros por segundo. Então, vamos lá. No lugar do impulso, 190. M, 38, vezes a velocidade no instante de tempo, 14 segundos. Menos M, 38, vezes a velocidade inicial, que é de 15 metros por segundo. Então, o que nós vamos ter? 38 vezes 15, 570. Então, ficou 190 é igual a 38 vezes 14 menos 570. 570 negativo passa positivo. 190 mais 570, 760. Então, 38 vezes velocidade no instante, 14 segundos, é igual a 760. 38 está multiplicando, passa dividindo. Então, a velocidade no instante de tempo, 14 segundos, 760 dividido por 38. 760 dividido por 38, 20 metros por segundo. Então, a velocidade no instante de tempo t igual a 14 segundos é de 20 metros por segundo. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Agora façam as atividades e até a próxima aula, pessoal.